Olá, estou eu aqui gravando mais um vídeo sobre nutrição sistêmica e o tema de hoje é dar e receber na relação entre pais e filhos. Foi uns posts que eu coloquei a semana passada, né, da relação de desequilíbrio em vários aspectos, e eu vou falar de 3 aspectos importantes e como isso pode levar as pessoas a rejeitar o próprio corpo e ter desafio com a comida e desenvolver principalmente transtorno alimentar ou um comer transtornado. O primeiro que eu falei foi: os filhos se recusam a aceitar os pais como são. Isso é muito comum dentro do consultório, chegar filhos que não conseguem lidar com as questões dos pais e têm desafio em lidar com os pais, porque não conseguem aceitar o modo como os pais lidam com a vida. Normalmente, quando o filho faz isso, ele está o tempo todo vigiando e olhando para esses pais e não consegue tomar a própria vida. E muitas vezes ocorre uma disfunção em relação à forma como comer, porque existe um vazio interno que não foi preenchido porque não tomou a vida desses pais, que precisa ser preenchido com a comida. No caso, por exemplo, da compulsão alimentar, muitas vezes, quando o filho rejeita ou não toma a vida do pai ou da mãe, né, principalmente da mãe na questão da compulsão alimentar, e fica vivendo uma vida sem sentido, a forma que ele tem de preencher esse vazio muitas vezes vem através da comida. E isso gera uma compulsão alimentar, tá? Então, qual que é o que é importante ser feito? O importante é fazer um trabalho direcionado em tomar a vida desses pais. Ser agradecido pela vida que esses pais deram para essa pessoa, para essa criança, né? Que a gente lida, muitas vezes a pessoa está na fase de uma criança, e respeitar a origem desses pais, respeitar a história desses pais. E tomar a vida é preencher esse vazio com o próprio amor e fazer algo de bom em homenagem a essa situação. O segundo é: os pais tentam dar e os filhos tentam receber, o que é prejudicial. Então, quando a gente tem, por exemplo, um sistema familiar, uma repetição de padrões, e muitas vezes esse padrão ele não é benéfico para aquela pessoa que está recebendo de geração em geração, quando o filho ele tenta tomar aquilo é, do pai ou da mãe para tirar a dor desse pai e dessa mãe, ele muitas vezes está assumindo um lugar que não é deles, então ele está recebendo algo que não deveria ser para ele. E isso vira como se fosse algo pesado. E isso pode influenciar na forma da pessoa de comer em relação a essa situação, tanto em comer demais, tanto em comer de menos. Por isso que é importante olhar qual é essa repetição de padrão na família. Existem várias formas de olhar para isso. E, e trabalhar com o cliente, ou se trabalhar de uma forma que você olhe só para o que vem de bom e não e entregue o que não é para você, né, ou para o cliente, para o responsável, tá? E tudo isso também incluindo o sistema e aceitando que isso faz parte do sistema, mas não pegar isso para si. E o terceiro os pais tentam receber dos filhos e os filhos tentam dar aos pais. É como se tivesse uma inversão de papéis. Quando existe uma inversão de papéis, os filhos assumem o lugar dos pais e os pais assumem o lugar dos filhos, entram em completa desordem. Porque normalmente, no sentido normal, os filhos eles recebem dos pais. Os filhos não conseguem dar para os pais. E quando os filhos tentam dar, se perde muita força, inverte o foco e os filhos eles não conseguem olhar para a vida, estão olhando só para esse sistema dos pais. E quando eles olham para esse sistema dos pais, também gera uma sensação de não ter lugar, né? Assim, todos nós temos um lugar dentro do nosso sistema. E se a gente está no papel de pai ou de mãe, a gente não está no nosso lugar. Se a gente não está no nosso lugar, isso gera um desconforto. Gerando um desconforto, eu busco em questões externas para né, tampar esse desconforto. E muitas vezes isso é descontado na comida.
tanto na questão de excesso quanto na questão de escassez, tanto na compulsão por comida quanto na compulsão por fome, tá? Então, é muito importante entender isso, porque quando a gente se coloca no nosso lugar de filho e os pais de pais, tudo entra em ordem. E a gente estando no nosso lugar, a gente ganha uma paz interior, que a gente fala, né? A gente consegue ter preenchimento interno. Tendo um preenchimento interno, não precisa mais descontar no externo, não precisa mais descontar na comida. Tá bem? Então é isso, isso é um pouco sobre a nutrição sistêmica, que é uma parte do trabalho que eu faço, e ter esse entendimento é fundamental para que as pessoas tenham paz com a comida e com o corpo.